gente começou a perceber, eu quero trazer aqui para vocês para fazer uma introdução, são as preocupações com as eleições de 26 e com o candidato a derrotar Lula, tá? Há uma impressão geral, tá? Isso conversando agora com jornalistas e com alguém muito próximo de um certo ministro do Supremo que gosta de andar pelo Leblon. Não vou falar quem é, vocês coloquem nos comentários. Mas há uma impressão, tá? De que, o governo Lula ele vai sair muito mal das eleições municipais. 2, que o Tarcísio, se concorrer contra o Lula, vence em 2026, tá? E que 3, o Bolsonaro espera um grande acordo com o Lula, veja só, e a Suprema Corte, para ele estar disponível para as eleições de 2026. Então o Bolsonaro tem uma esperança de que o Cássio Nunes vai dar uma canetada e permitir que ele participe das eleições. Tivemos que fazer uma série de reuniões, tá? E aí as reuniões que estão acontecendo aqui são muito sobre os temas que envolvem 2026, tá? Estou falando de reuniões com jornalistas, com empresários e formadores de opinião. E sim, é Rio de Janeiro, é Rock in Rio, boa parte das coisas circulam por aqui, tá? São Paulo e Rio são 2 cidades mais importantes, então deu pra gente, vamos dizer, trocar uma ideia legal com a galera aqui no Rio de Janeiro. E uma das coisas que a gente começou a perceber, eu quero trazer aqui para vocês para fazer uma introdução, são as preocupações com as eleições de 26 e com o candidato a derrotar Lula, tá? Há uma impressão geral, tá? Isso conversando agora com jornalistas e com alguém muito próximo de um certo ministro do Supremo que gosta de andar pelo Leblon. Não vou falar quem é, vocês coloquem nos comentários. Mas há uma impressão, tá? De que, o governo Lula ele vai sair muito mal das eleições municipais. 2, que o Tarcísio, se concorrer contra o Lula, vence em 2026, tá? E que 3, o Bolsonaro espera um grande acordo com o Lula, veja só, e a Suprema Corte, para ele estar disponível para as eleições de 2026. Então o Bolsonaro tem uma esperança de que o Cássio Nunes vai dar uma canetada e permitir que ele participe das eleições. E esses elementos que eu estou juntando, vão explicar boa parte da briga que a gente estava assistindo nos últimos dias. Porque, olha só, eu fui juntando elementos aqui, não só na minha cabeça, mas nas conversas. E aparentemente, o bolsonarismo sabe, porque circula em todo o PIB brasileiro, essa galera com grana, a ideia de que o Tarcísio ele conseguiria unificar várias forças, não só de direita, mas de centro, na candidatura dele, ele seria o candidato favorito dos mercados para derrotar o Lula. É um cara que tem uma rejeição baixa, uma aprovação alta, pegaria o legado do bolsonarismo e ganharia do Lula. Isso era, o mercado está dando como consenso. Beleza. O Bolsonaro sabe que essas reuniões acontecem, o Bolsonaro sabe que esse papo está rolando, só que ele não tem como evitar. Até porque o Tarcísio, toda vez que é instado a se pronunciar sobre o Bolsonaro publicamente, ou quando ele está junto com o Bolsonaro, ele fala muito bem do Bolsonaro. E ele se comporta como um cara menor do que o Bolsonaro. E o Bolsonaro, então, não tem como atacar ele. Então, há um clima no Bolsonaro de uma guerra fria em que ele não consegue atingir o alvo dele, no caso do Tarcísio, porque o Tarcísio não dá razões para isso, né? E esse jogo estava dado, o Tarcísio estava montando a candidatura do Luiz ia ganhar a eleição para São Paulo, ele ficava com o São Paulo todo guarecido para ele poder fazer uma aventura federal. Esse é o entendimento geral. A novidade é o seguinte, aparentemente o bolsonarismo gostou no início do surgimento do Marçal, e isso explica por que o Bolsonaro no começo fez aquela reunião da unidade de imbrofável e tal, porque o Marçal, na cabeça dele, iria dar uma bagunçada no coreto do Tarcísio, não dele próprio, Bolsonaro, até porque no começo o Marçal estava pedindo aprovação para o Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro, aguardando uma possível virada de jogo no TSE, poderia concorrer para presidente e o Tarcísio ia ficar na dele, quieto, tendo que concorrer para governador, tá? Isso era o papo que circulava. Só que agora a gente entende que aquela coisa que a emenda saiu pior do que o soneto, né? Ou para muitos outros, existe essa mesma frase, o molho saiu mais caro do que o peixe. O Marçal começou a crescer e cresceu para dentro do público de todos eles e se tornou uma ameaça ao próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não soube reagir ao Marçal e sobrou para o Tarcísio fazer essa reação. O Tarcísio topou fazer a reação, foi o único que manteve o apoio de verdade ao Nunes. E, de acordo com as últimas pesquisas todas, ele está virando o jogo para cima do Marçal, aqui em São Paulo. Então, Nunes e Tarcísio estão virando o jogo para cima do Marçal. Ontem, eu e a nossa equipe tivemos a oportunidade de assistir algumas entrevistas, algumas inserções de televisão que estão passando no horário, colocados, patrocinados pela campanha do Nunes. Não sei se chegou a ver. Muito agressivas com relação. Não. Mandaram até no grupo ali, o cara filmou na TV lá. Mas assim, não é pouco agressivo, é muito agressivo, que eu acho que eu tenho que fazer, tá? Pra você acordar a pessoa da ilusão do Marçal, que ele vai colocando minhoca na cabeça da pessoa, é só com muita agressivo, assim, ó, o cara é ladrão, condenado, bandido, tá? A pessoa, opa, e realmente, né, tirando a Atlas,
Todos os institutos de pesquisa estão dando uma vitória, uma ida para o segundo turno para o Nunes, já com casa de 25%, 26%, 27%, e um segundo turno disputado, o segundo lugar disputado entre Boulos e Marçal, com leve vantagem para o Boulos. Tá? E isso volta a... Vamos mudar. Isso continua desagradando a família Bolsonaro, que permanece uma espécie de compasso de espera, aguardando algum milagre vindo da Suprema Corte. Aí eu fui mexer os pauzinhos, fui conversar com essa figura que é próxima de na verdade é próxima de 2 ministros do Supremo, tá? E o papo é de que, olha, é muito difícil o Alexandre de Moraes não bater o pé nisso, né? Então, mencionando uma possibilidade de o Castro Nunes dar uma canetada e sentar, porque vai ser o presidente do TSE, sentar em cima do processo, aí todo mundo tem que aguardar o pós-eleição para julgar. Só que se o Bolsonaro ganha, como é que vão julgar e derrubar a candidatura do cara ganha a eleição, né? Enfim, mas disse que o Xandão não deixaria, o Xandão leva muito pro pessoal, e pelo que a gente conhece, o Alexandre de Moraes, ele leva assim esses assuntos pro pessoal, e o Alexandre de Moraes não deixaria esse assunto andar. Então a gente volta para aquela questão, que é a questão original das nossas análises, que é a ideia de que o campo de batalha para 2026 é a eleição em São Paulo.